Também. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vou dar início à comissão de reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria, no dia de hoje, dia 15 de outubro, parabenizar todos os professores pelo dia importante. Vereador Renato, acho que o senhor acordou com o pé esquerdo hoje. Os outros dias o senhor chega bem, dando boa tarde para todo mundo. Hoje o senhor chegou resmungando, já falando pelos cotovelos. Então, não tem boa tarde. Então, boa tarde, vereador Dalmo, vereador Fábio, boa tarde para vocês dois. Infelizmente, o vereador Renato não quis aceitar minha boa tarde, mas, dando início ao trabalho, eu passo ao vereador Fábio, foi o primeiro a chegar, que vai fazer a sua relatoria. Obrigado, presidente. Cumprimento o vereador Renato, vereador Dalmo. Não, meu boa tarde, o vereador Renato sempre aceita. Aliás, ele sempre me retribui o mesmo boa tarde. Mas, de igual sorte, como hoje é dia 15, dia do professor, eu quero fazer um cumprimento ao presidente da comissão, que também é um professor de vida e um professor de bancas acadêmicas. Bom, está dado parabéns, presidente. Agora o senhor pode descansar. Projeto de lei complementar 1791/2019. O autor é o vereador Afrânio Tadeu Bopré. Ele altera o dispositivo da lei complementar 574 de 2016. Ele faz uma alteração na questão do presidente do Tribunal Administrativo Tributário. A Procuradoria ela deu um parecer que essa alteração que pretendida pelo vereador Afrânio, ela faz alteração na estrutura administrativa do município. Sendo assim, eu estou encaminhando, antes de me dar o meu parecer, para o vereador Afrânio, para ele se manifestar do parecer. Projeto de lei 1748/2018. O autor é o vereador Dalmo Deusdedite Menezes, que está ao meu lado. Ele dispõe sobre a exclusividade na realização do transporte público na linha hidroviária Lagoa da Conceição Costa Lagoa Cantos Araçás de forma onerosa no município de Florianópolis. Ante a manifestação de folhas 19 e ausência de manifestação do Conselho Municipal de Mobilidade, da qual não foi eu que solicitei, tá? A engenharia que tinha solicitado, só que a Secretaria de Mobilidade já fez sua manifestação, inclusive favorável. Eu estou encaminhando agora então para a Procuradoria para ela fazer o parecer dela e encaminhar para eu poder fazer o meu parecer final. Só adiantando, vereador Dalmo, que o parecer da Secretaria de Mobilidade é favorável à sua matéria, tá? Dizendo que não tem nada contra a sua matéria, até lhe adiantando qual é o posicionamento. Meu parecer vai ser no mesmo sentido. Projeto de lei 17882/2019, o autor é o vereador Dinho, dispõe sobre a destinação de recipiente contendo sobras de tintas, vernizes e solventes e da outras providências. O projeto ele tem parecer favorável da Procuradoria, desde que o vereador Dinho tivesse feito algumas alterações. O vereador Dinho ele fez uma emenda modificativa, em especial quanto à fiscalização. O parecer da Procuradoria é favorável e eu estou dando pela admissibilidade da matéria. Projeto de lei 17209/2017. O autor é o vereador Maicon Costa. A ementa, ele dispõe sobre o fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos moradores de vilas, ruas sem saídas e travessas. Esse projeto de lei do vereador Maicon é aquele projeto que está regulamentando a MP do REUB, que depois, posteriormente, virou lei. Foi feita uma emenda de plenário com o substitutivo global, assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores, da qual eu também sou signatário. Sendo assim, estou encaminhando à Procuradoria para que manifeste sobre o substitutivo e depois eu dar meu parecer final. Microfone. Eu acho interessante aqui que o Michel colocou aqui, ó. E isso posto, salvo o melhor juízo, essa manifestação tem caráter opinativo, sem poder de decisão. Eu lavo as mãos e o problema continua. Eu agradeço a opinião dele, né? Agradeço. Me incomodei um bocado no verão por causa disso. Podia ter tomado um caráter decisório lá no verão, mas agora só quer dar opinativo. Né?
Senhores vereadores, o último que eu tenho hoje é o referência ao projeto de resolução 2272/2019 do vereador Pedrão, institui o serviço voluntário no âmbito da Câmara Municipal de Florianópolis. A Procuradoria ela fez uma recomendação ao vereador que o projeto de resolução dele não poderia ser feito pelo vereador, mas sim da mesa. Então, o vereador Pedrão ele fez uma manifestação mencionando o seguinte, que seja despachado, nos termos do artigo tal do regimento interno, o presente pedido para o arquivamento desta proposição e encaminhe à mesa diretora o projeto de resolução que segue anexo. Ele junta a cópia aqui no final da resolução que ele criou consolidada. Então, a minha manifestação é no seguinte sentido. Ante a manifestação do autor pelo arquivamento da matéria, nos termos do artigo 152, parágrafo inciso 1º do regimento, procedem os trâmites normais para o arquivamento. Por conseguinte, remeta-se cópia da proposta de projeto da resolução à mesa diretora conforme proposta das folhas 17 e 20. Então, eu estou acatando o pedido de arquivamento do vereador e já solicitando à nossa assessoria que encaminhe à mesa a cópia fidedigna da resolução para caso a mesa entenda necessário. Eram essas as matérias. Obrigado, vereador Fábio. Passo a relatar uma matéria que eu tenho aqui, que é o projeto de lei complementar 1521/2016, do vereador Edmilson Carlos Pereira Júnior, estabelece normas e critérios para o exercício da prestação de serviço de manobra e guarda de veículos, conhecido como Valet Service, no âmbito do município de Florianópolis e outras providências. Esse projeto recebeu um substitutivo global em plenário e voltou para a CCJ para análise do substitutivo global. O projeto foi anteriormente analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, Segurança Pública, Aviação e Obras Públicas e Urbanismo, sendo que houve apresentação do substitutivo global em plenário de folhas 46 e 47. Por entender que a emenda apresentada é pertinente à matéria, conforme o artigo 164 do Regimento Interno, e por não haver óbice legal ou constitucional, sou favorável à tramitação do projeto com o substitutivo global. Desta forma, eu voto pela admissibilidade do substitutivo global apresentado em plenário. Esse é o meu voto. Senhores, só para conhecimento de vossas excelências, projeto de lei 1783 de 2019 do prefeito municipal, que altera o artigo 6 da lei complementar 667 de 2019, que altera os dispositivos da lei complementar 482 de 2014. A lei do REURB. Esse projeto ele estava em regime de urgência, foi derrubado o regime de urgência, e antes, como ele estava em regime de urgência anteriormente, ele tinha passado por essa comissão, e antes de concluir os pareceres nessa comissão, ele tinha ido para o plenário, pois estava em regime de urgência. Derrubado o regime de urgência, automaticamente esse projeto voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para concluir os trâmites nessa comissão. Houve um parecer apresentado pelo vereador Renato da Farmácia, que votou pela admissibilidade, pela normal tramitação da matéria, entendendo que a base do cálculo da taxa aplicada, que deverá considerar os fatores locais de porte do empreendimento, bem como a função social exercida. Houve um pedido de vistas do vereador Gui Pereira, que não foi apresentado devido ao fato do projeto ter sido retirado da Comissão de Constituição e Justiça. Como esse projeto retornou à Comissão de Constituição e Justiça, esse pedido de vistas do vereador teve o prazo prorrogado dessa semana à próxima semana, porque está contando a partir de hoje à próxima terça-feira, para aí sim ser apresentado normalmente a tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, cumprindo assim todos os prazos legais e de direito do vereador que pediu o voto de vista. Presidente. Vereador Fábio. Eu tenho uma indagação. O líder do governo mantém o parecer? Porque já que a tramitação que ocorreu naquele momento era uma tramitação em regime de urgência e o parecer foi vinculado à questão do regime. Como ele saiu da nossa comissão e o parecer do vereador Renato não foi deliberado, e não, ele volta para a comissão... O parecer do vereador Renato foi apresentado, foi deliberado. Só não foi deliberado o voto de vista do vereador Guilherme, porque o projeto foi retirado antes do prazo do vereador Guilherme ser cumprido. A minha indagação é se o vereador Renato não... A minha indagação era se o senhor queria fazer um outro voto com base na saída da urgência para cá, mas se o vereador mas acho que Renato vai pela admissibilidade, não... o Renato é pela admissibilidade do projeto. Então, comunica ao vereador Guilherme em assessoria, Lara, por favor, que o prazo dele de vistas é até a próxima terça-feira, caso queira apresentar o voto de vista. Passo a palavra ao vereador Dalmo Deusdedite Menezes. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos.
Senhor presidente, antes de fazer a leitura dos pareceres, tem aqui um projeto de minha autoria, que foi o vereador Fábio Braga, foi o relator, e eu queria consultar o vereador Renato, se ele tem dificuldade de acompanhar o parecer, porque esse projeto foi elaborado pela própria sociedade da Costa da Lagoa, a associação da Colcope Barco. Vou deixar mais uma vez claro nesta casa, já falei na última reunião, acho que o vereador Celso Andrino não tinha entendido, porque existe uma cooperativa na Costa da Lagoa, legalizada, que a prefeitura reconhece, e eles cobram diariamente e prestam conta mensalmente das pessoas que eles transportam nesses barcos, Costa da Lagoa, Lagoa e vice-versa. Acontece, vereador Fábio Braga, que algumas pessoas que têm comércio próprio e também eles são são proprietários de lanchas, eles vão próximo dessa linha autorizada e oferecem vantagens. Qual é a vantagem que ele oferece? Não vai na cooperativa e vai no meu barco gratuitamente e vai para o meu restaurante. Isso, houve uma reclamação da comunidade, chegou na prefeitura e a própria prefeitura ajudou a elaborar esse projeto, proibindo essa prática. Porque é muito... Imagina, nós temos aqui a linha de ônibus, que paga todos os empregados, tem todos, o senhor que defende muito empresário, né, o vereador, com toda razão, com todos os direitos, eles têm todo o custo de manutenção, de mão de obra, de trabalhadores e tal, e chega alguém, olha, eu tenho condições, eu te ofereço vantagem, tu vai no meu carro, tu não vai pagar nada. Então é uma prática constante no verão e que diminui no mínimo 20% a 30% do faturamento daquelas pessoas. Então eu fiz esse projeto de lei pensando numa cooperativa, e aí quero alertar mais um fato, vereador Renato, que faz mais ou menos uns 2 meses que ocorreu que foi motivo aqui na Câmara de algumas denúncias, e falando de modo da administração, que não é bem um trapiche, mas aquela casa de apoio deles ali, onde eles pegam ali, como se fosse um terminal, o próprio tempo demoliu. E aí o senhor foi na tribuna, uma hora, teve um vereador que levantou o problema, a prefeitura não deu bola, não sei o quê, o senhor disse, aquilo ali é por conta da concessionária. Não é verdade. Não é verdade, vereador. Inclusive a prefeitura que está fazendo a recuperação. Então a prefeitura reconhece, e eu falei com o Michel mandou o pessoal lá, tem uma empresa cuidando e levantando aquela situação, recuperando tudo aquilo ali. Então é uma situação legal, tanto dos barqueiros quanto do ponto, não basta... aqui não é um ponto, é como se fosse não diria também uma rodoviária, mas um ponto de partida, Barra da Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa. Então essas pessoas, ali é um ponto de partida. Então a prefeitura reconhece, mandou recuperar tudo aquilo ali, mesmo porque a base, a fundamentação, a estrutura, eles não terem condições de fazer. Então a prefeitura fez aquilo ali, a prefeitura reconhece. E quando o vereador Fábio Braga, a prefeitura reconhece e tem um projeto dessa natureza para ajudar aquelas pessoas, que tem mais de 50 pessoas trabalhando ali e mais de 50 famílias vivendo aquilo ali, alguém gratuitamente vai fazer uma concorrência desleal com eles, só porque a pessoa tem um restaurante, olha, vai para o meu restaurante e não paga a passagem. Só que no inverno eles não fazem isso. Eles aproveitam apenas o verão. Então, só estranho, vereador Renato, é um direito seu de não assinar esse projeto, que é um projeto que vai atender a comunidade. Eu quero falar. Mônica, sabe daquele documento que foi feito no prefeito César? Não, mas aqui é com a assessora. Aquele documento foi feito durante o governo do César, colocando que a cooperativa tem a responsabilidade do terminal lacustre? Não, da manutenção, vereador Renato. Da manutenção, mas não da conservação. Conservação é outra coisa. Tá? Senhores, eu vou pedir para nós ater, a constitucionalidade, a legalidade, o mérito, a gente pode discutir. Eu tenho o direito de manifestar. Mas vamos ater... Eu não vou poder falar? Não, eu não estou dizendo que você não pode falar. O senhor ouviu eu dizendo que você não podia falar? Não, para manter na constitucionalidade da matéria? Não, sim, mas é isso que eu estou pedindo para a CAT, para nós mantermos a constitucionalidade da matéria, mas em nenhum momento eu disse que você não poderia falar. Eu só perguntei, vereador, se eu não queria acompanhar o relator. Talvez eu nunca me incomodei tanto com alguma situação daquela região como nesse verão com essa questão do transporte. Eram ligações diárias,
ligações diárias para a secretaria. A secretaria ela foi omissa, isso é verdade, eu não vou esconder isso aqui, que eles iam até lá, faziam de conta que iam até lá, e depois diziam que tinham mais coisa para fazer na cidade do que fiscalizar o transporte da Lacoste. E hoje eu estou vendo aqui que o próprio parecer do secretário, ele opina. Então, por que eu vou assinar isso? Outra coisa, eu passei o tempo todo colaborando com a cooperativa em todas as situações. Me queimei com uma parcela da comunidade da Costa. E o senhor que vem apresentar o projeto? Então, eu me queimei com todos os restaurantes da Costa, defendi a cooperativa, incomodei a secretaria, aí o secretário manda um parecer dizendo que estava dando opinião. O secretário não dá opinião. É a opinião dele. Claro. Mas não tem opinião em parecer. Nós pedimos a informação, ele... Não, então, só fica tranquilo, deixa tramitar, depois eu vou ver o que a Procuradoria fala. Tá bom. Obrigado, Fernando. Vereador presidente, dando continuidade aqui no projeto, projeto 17770, de 2019, de autoria do vereador Afrânio da Debopré, institui o selo Bem Viver no âmbito do município. São as empresas, e ele tinha parecer contrário, no primeiro momento, deste vereador, ele pediu queria se manifestar, e também Vossa Excelência solicitou vistas, e convenceu, e me convenceu, são várias entidades aqui, que realmente se manifestaram favorável ao projeto, e ele fez umas reconsiderações, e neste momento, então, eu refiz meu parecer favorável, acompanhando a manifestação do autor e de Vossa Excelência também. Projeto de lei de vereador... Não é obrigatório. Projeto de lei dos vereadores Bruno de Souza, ex-vereador, ex-deputado, e Rafael Dauchi, adiciona o dispositivo da consolidação da revogação das leis ordinárias de Florianópolis, Lei Complementar 645 de 2018, revoga leis ordinárias que dispõem sobre a obrigatoriedade de colocação de placas do município de Florianópolis. Como faz? Não. Está comigo? Projeto 1750, 1755, 2019. 1755. É que são dois, é que tem um com o Fábio e outro com... São dois? Isso. Da mesma forma, presidente, Vossa Excelência solicitou, encaminhou para, através da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico, e apresentar algumas manifestações, bem como os relatores, os autores, e eu manifesto pela admissibilidade após a manifestação de Vossa Excelência. Senhor presidente. Tem que dar uma olhada... Senhor presidente, eu estou relatando um projeto semelhante a esse também, que também com a mesma ementa de revogação de leis ordinárias que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas. Senhores vereadores, o que acontece? Que os vereadores proponentes da matéria, ao invés de citar no corpo da lei o artigo que obriga a colocação, eles estão simplesmente revogando a lei inteira. Eu não analisei o seu caso ainda, mas no caso que eu tenho, até vou pegar um aqui agora. Aqui, ó. Uma dessas leis é a lei, eu peguei de forma aleatória, não li ainda. Lei 512 de 2014, dispõe sobre a obrigatoriedade de comercialização, comida por peso e a fixação. Então, nessa lei aqui, além do artigo que obriga a fixação, ele está revogando todos os outros artigos da própria lei. Numa que eu tenho, inclusive, que eu estou relatando, está se revogando a lei da prioridade para a gestante. Então, ele não está só revogando o artigo que menciona do cartazes para a obrigação de cartazes. Ele está revogando a própria lei inteira de prioridade para a gestante. Eu conversei ontem com o Tito, que é o assessor do vereador. Olha essa lei aqui, ó, 526 de 2015. É uma delas. É uma lei bem extensa sobre cigarro e sobre... fica proibido o uso de cigarro, cigarrilhas, narguilé
e dezenas de outras situações. A questão da placa, ela é só um inciso, talvez, aqui da lei. Se a gente revogar a lei, nós vamos autorizar, que eu sou a favor. Prestou atenção a isso. Então, vereador, eu vou pedir vistas. Eu posso. Não, você já pode tinha levado para a frente parlamentar desenvolvimento econômico. Do Bruno e do Rafa. Eu posso ficar com esse projeto e fazer uma nova avaliação. Para a gente não ter esse tipo de problema. Porque foi uma decisão da frente econômica. A frente, ela realmente manifesta favorável à revogação da colocação das placas. Exato. Mas não tínhamos atentado ao que o vereador Fábio trouxe agora, que é a questão de quando ele revoga, em algumas leis ele faz a revogação da lei, ele está revogando outras coisas dentro da lei que também pode ser prejudicial ao município. Né? Então tem que tomar realmente esse... A lei tem dois problemas. Um é esse, que ao invés de revogar o artigo, está revogando a lei toda, ou seja, e tem lei ali, é muito perigoso revogar a lei, algumas aqui. Né? E a outra é a situação que eu confesso que eu não vi ainda aqui se houve alteração, vereador Dal. Aí até falo para o senhor dar uma observada. Até é bom o senhor encaminhar direito para o Rafael Daus, que eu já encaminhei também, que é o seguinte: há uma lei tipo um repositório de leis revogadas, né, que foi aprovada aqui pela Câmara Municipal. Então, quando o vereador Bruno Souza fez essa lei, ele está encaminhando todas as leis para esse repositório de lei revogada. Só que, a minha leitura, há um momento equivocado. Primeiro, ele teria que revogar a lei, depois consolidar. E depois consolidar. Então, na lei que eu tenho, já foi feito isso. O artigo 1º, ele revoga as leis, e no artigo 2º, ele já encaminha para consolidação. Até para mim não vejo problema, tá? Não precisaria de duas leis. Só que ainda, na que eu tenho, há o problema sobre a não anotação dos artigos e incisos. Então, são essas duas situações, vereador. O senhor encaminha de volta lá para o gabinete dele, ele já está ciente da outra. Até porque a gente não tinha prestado atenção nessa situação. Então, a gente fica no gabinete e na próxima reunião trago com outra manifestação. Também um projeto de autoria do vereador Claudinei Marques, 17.926 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição de vídeos e de áudios educativos de abertura de shows musicais, eventos culturais do município. A Procuradoria dá parecer contrário e inclusive solicita aqui o arquivamento. Eu estou encaminhando o autor para conhecimento do parecer da Procuradoria. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Dalmo. Passo a palavra ao vereador Renato da Farmácia. Senhor presidente, eu primeiro quero dar não é uma boa notícia, é o falecimento do Vieirão, nesse momento. Antônio. Tá. Projeto de Lei 17.915, 2019, Prefeito Municipal. Inclui o item do anexo 2 da Lei número 10.482, de 2019, institui a Semana da Língua Italiana. A Consultec Parlamentar certificou a inexistência do projeto com a mesma matéria, tramitando nessa casa, porém, informou existente o Dia da Conscientização Italiana, celebrado no dia 2 de junho. A Procuradoria deu parecer pela admissibilidade normal à tramitação da matéria. Concordando com o parecer da Procuradoria e que a proposta tem positividade quanto à sua longitude de ética, uma vez de que, além do atrativo turístico, permitirá que se aprofunde no conhecimento da língua e cultura e intercâmbio dos interesses, pela admissibilidade normal à tramitação da matéria. Não, tudo bem, eu não estou nem preocupado. Eu, na realidade, ontem eu conversei, porque amanhã é o dia de sancionar a lei, vai pedir vista, não tem problema. Aliás, essa nossa base de gelatina é complicada. Projeto de Lei 16.533, de 2016, vereador Pedro de Assis Silvestre. Altera a lei número 7.474, de 2007, obrigando a aplicação de forma integral no município de Florianópolis das tarifas provenientes de serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário arrecadados nesse município.
A Procuradoria-Geral desta Casa exaurou o parecer pela inconstitucionalidade do projeto, por inobservância do princípio constitucional da independência de poderes, em especial no que diz respeito à competência exclusiva do Poder Executivo para tratar de matérias concernentes a convênios e parcerias. A Comissão de Constituição e Justiça encaminhou a matéria ao autor para que se manifeste a respeito do parecer da Procuradoria-Geral da Casa Legislativa. Em sua manifestação, o autor diz que o projeto está em consonância com os artigos 6º e 225 da Constituição Federal, bem como os comandos infracionados da Lei Complementar 482 de 2014 e Lei 11.445 de 2007. Opinamos pela inadmissibilidade da matéria, em consonância com o parecer da douta Procuradoria desta Casa, que apontou óbice legal e inconstitucional a sua tramitação, por ser matéria que compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que versam sobre a celebração de convênios e parcerias, agravado pela criação de despesa sem indicação da fonte de custeio, configura desrespeito aos ditames constitucionais. Era o que tínhamos para a presente tarde. Graças a Deus, não. Vereador Leila, alguma matéria para relatar? Vereador Guilherme, alguma matéria para relatar? Senhores, não tendo mais nenhuma matéria para relatar, encerro a presente reunião e convido. Tem um projeto aqui rodando aí para recolher assinatura, então peço para quem não assinou. E dou boas-vindas. Oi para o vereador Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta, presidente. Essa CCJ está andando, porque eu só tenho 2 matérias para relatar aqui, mas tem prazo. Acho que tem pouco projeto de lei tramitando aqui na CCJ. Né? É que não sei se Vossa Excelência percebeu, antes nós perdíamos muito tempo com medalha. E agora, como conseguimos tirar dessa comissão as medalhas, então o nosso tempo agora está sendo utilizado aqui com matérias importantes e não com medalha como era antes. Então agora ficaram só os e essa da novela da medalha, o senhor pode agradecer a mim. Obrigado, vereador Renato.